Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Malu. No campo da política, depois da decretação da prisão ou da condenação de Jair Bolsonaro, a expectativa ficou em torno de uma aprovação ou do aprofundamento do debate em torno de uma lei de anistia. Eu pergunto a você, quer dizer, o que aconteceu nessa semana? Se imaginava que isso iria avançar em maior velocidade, mas parece que deram uma freada na discussão? Pois é, Milton, a anistia virou um nó para o Hugo Mota especialmente, mas um nó em Brasília, porque enquanto não se define essa situação, nada mais anda, né? E o que a gente está vendo é o seguinte, uma grande incerteza, tanto do ponto de vista da oposição quanto do ponto de vista do governo, sobre quais são as chances desse projeto avançar. Por quê? Porque o Hugo Mota, o presidente Lula e vários ministros do Supremo, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, passaram o fim de semana inteiro conversando e tentando achar uma solução para impedir a votação disso. Do outro lado está a oposição tentando empurrar o projeto para frente. Então você tem esse embate que vai marcar a semana em Brasília. O governador Tarcísio de Freitas também resolveu ir a Brasília, depois resolveu não ir mais a Brasília. Imagino que agora com a questão aí do assassinato do ex-delegado geral, ele acabe desistindo, até porque ele tinha uma visita prevista para o Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes só autorizou no dia 29 de setembro. Então, esse personagem muito provavelmente está fora dessa articulação no momento. Mas o que o Hugo Mota está tentando e vai propor hoje ao Colégio de Líderes é uma solução que passe pela aprovação primeiro das prerrogativas para a Câmara. A gente conversou aqui há um tempo sobre a ideia de colocar uma previsão de que o Congresso precisa autorizar processos e investigações contra deputados. Falamos muito aqui que isso seria até uma porta para a impunidade, né, geral, e o Hugo Mota está tentando propor uma PEC da blindagem que seria uma coisa um pouco mais light, assim como a anistia, Milton, tudo agora é light. Seria uma coisa que, uma previsão de que o Congresso teria que autorizar o início de processos contra parlamentares, mas se em 45 ou 60 dias isso está em discussão, não for aprovado, aí a investigação avança automaticamente. Seria uma ideia de falar assim, olha, lembra aquele motim na Câmara? Vocês queriam duas coisas, anistia e prerrogativa de foro. A anistia não vai dar agora, não essa ampla, geral e restrita, mas eu ofereço aqui para vocês essa proposta de prerrogativa de foro, porque essa o Supremo aceitaria. Seria uma tentativa de empurrar essa questão da anistia para adiante. Mas é aquela coisa, né, Milton, Cássia, tem que combinar com os russos. Isso é uma coisa que você tem que ver se a oposição topa, se essa ala mais radical bolsonarista aceita, porque eu já entendi o seguinte, Milton, dessas conversas que eu tive desde o fim de semana para cá. Essa anistia light, o Centrão aceita, até o Alcolumbre topa tocar para diante. Mas uma anistia que reabilite Bolsonaro vai ser muito difícil passar com a concordância de todo mundo, assim, porque é uma coisa que todo mundo diz, Bolsonaro é herói, é mito, essa coisa, esse pessoal da direita fala, mas o interesse do Centrão não é esse, né? O interesse do Centrão é deixar o Bolsonaro aí como símbolo e tocar para diante a vida com um candidato real que possa botar um integrante do Centrão na vice, uma articulação que deixe o Bolsonaro lá do jeito dele, lá no canto dele, como símbolo, mas não como um ator real com capacidade de disputar a eleição. Ninguém tem interesse nisso. Pode até dizer que tem, mas não tem. Agora, Malu, de que forma que os aliados do ex-presidente estão se articulando ou o que eles esperam que possa acontecer num momento como esse para, de alguma forma, favorecer o ex-presidente da República? Ainda tem expectativa, por exemplo, de alguma ação contra o Brasil por parte dos Estados Unidos?
Então, Cássia, essa é a grande esperança dessa oposição bolsonarista. Eles estão vendo que está difícil passar, eles sabem que eles têm voto, por exemplo, para aprovar a urgência do projeto de anistia na Câmara, mas eles também sabem que tem esse ânimo pela anistia light, que quando chegar no Senado, o Davi Alcolumbre não vai topar a anistia ampla, só vai, se for, essa mais branda, e eles já fazem esse cálculo, Cássia, de que uma vez sendo aprovado, vamos supor que seja aprovado no Senado. Chegando no presidente Lula, ele veta. E se ele vetar e a Câmara derrubar o veto, ou o Congresso derrubar o veto, vai para o Supremo. O Supremo vai julgar a constitucionalidade ou não dessa lei. E aí, qual que é o cálculo da oposição bolsonarista? Eles estão torcendo, é uma espécie de torcida com pressão, com cálculo que seria de que as sanções se agravassem à medida que o tempo passasse, e lá na frente, quando chegar a hora de discutir a constitucionalidade, eles já teriam feito lobby, pressão, usando esse poder americano sobre outros ministros que não só os 3 que eles já dão como certo, que votariam pela constitucionalidade da medida. Os 3 que eles acham que já são certos são André Mendonça e o Cássio Nunes, que foram ministros nomeados pelo Bolsonaro, e agora o Luiz Fux, que todo mundo achava que era contra, mas diante do voto dele da semana passada, já ninguém sabe muito bem, acham que ele pode opinar pela constitucionalidade dessa anistia. E aí a esperança deles é que até lá, quer dizer, eles calculam um processo longo mesmo, demorado, né? E aí eles poderiam ter tempo de pressionar o ministro Toffoli, o ministro Barroso, o ministro Fachin, que eles acham que estariam mais propensos a ceder a uma pressão lobby americano. Olha, já estou até dizendo que o lobby é americano, porque é também, mas é um lobby da oposição utilizando como forma de pressão todas as sanções que eles imaginam que vão vir, né? Existe um grande alvoroço aí no entorno do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, esses 2 que estão fazendo lobby pelas sanções lá nos Estados Unidos, de que alguma coisa venha nesta semana. Vamos botar aí um grão de sal, porque a gente tem ouvido isso toda semana e as sanções não estão mais vindo. Eu tenho a impressão de que isso saiu do topo da agenda do Trump, embora o secretário Marco Rubio tenha falado ontem, né, que virão novas sanções e tal. Então vamos esperar. Estão dizendo que vão vir as sanções, mas vamos ver, cada vez que aparece uma prioridade para os americanos, é Gaza, é Venezuela, esse assunto passa um passo atrás. Então, tudo isso está tudo embolado no mesmo nó, sabe? É anistia, é sanção, é Supremo, está tudo embolado nesse pós-julgamento que vai ajudar a definir aí esse novo panorama político. Muito obrigado, Malu. Bom dia para você. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, até mais.